E agora vamos falar de economia. O que tem provocado o aumento do dólar? É a pergunta que muita gente se faz. E o que deve ser feito para ele não subir mais ainda? Outra pergunta. A população brasileira está sentindo no bolso a alta da moeda norte-americana e a desvalorização do real. Os consumidores brasileiros sabem quais produtos tiveram mais aumento de preço nos últimos dias. Itens de alimentação, de vestuário, calçados, acredito que de um modo geral todas as coisas têm subido bastante. A carne tá brabo, né? Subiu fora de base, né? Pro pobre agora tá difícil, né? Comer uma carninha. No comércio, um dos setores mais atingidos pela alta do dólar é este, o da panificação. O saco de 25 quilos da farinha de trigo subiu de R$ 57 para R$ 77 reais. O produto importado da Argentina é apenas um dos insumos da panificação dolarizados. Até o chocolate em pó que você compra, ele é dolarizado porque o Brasil produz muito, mas vai para fora e volta para cá, entendeu? Então nós estamos passando um pouco de dificuldade com essa alta do dólar, porque além do trigo, muitas outras coisas subiram, e subiram bastante. O trigo brasileiro, mais de 70% dele é importação. Então você importa o trigo com dólar alto. E aí você tem todos os derivados, massa de uma em linha geral, e o pão francês, que tem uma alta. E aí a gente entra, tudo que é importação, eletrônico, muitos componentes são importados. Fica muito caro no consumo final. O dólar em alta desvalorizou o real brasileiro e inflacionou produtos como os combustíveis e a carne. O mercado importador comprou mais carne, gerou uma demanda maior de carne bovina brasileira por conta do dólar, do real desacelerado, o real baixo, compraram mais. Só que o mercado interno do Brasil não tinha toda essa demanda para ofertar para o mercado. E aí acabou tendo uma alta, tanto na carne brasileira por conta dessa situação do dólar alto e também ficamos desabastecidos. Não tem carne brasileira para abastecer o Brasil. Os consumidores que estão pagando mais caro pela carne e pelo combustível não sabem o motivo da alta do dólar. O economista cita as causas externas. A desaceleração da economia mundial é um fator. A guerra entre Estados Unidos e China, a guerra comercial, também influencia todos os mercados, não só os emergentes, que é o Brasil, mas o mercado global de uma forma geral. E também a desconfiança de investidores estrangeiros na economia brasileira. Ou seja, a economia brasileira parece que dá um pulo para o crescimento, mas a própria política ela acaba desestabilizando. Internamente, no Brasil, há duas situações que fazem o dólar aumentar e o real desvalorizar. Uma delas é a incerteza sobre algumas medidas governamentais. A reforma é um ponto positivo, agora precisa também acontecer a reforma tributária para manter o equilíbrio fiscal entre o governo e o mercado, de uma forma geral, e também tem algumas pautas que ainda está no Congresso para ser aprovado, que ainda tange a reforma da Previdência. Ou seja, o mercado conhece, sabe que tem alguns adendos que pode ser aprovado ou não pode ser aprovado, então se torna isso um ambiente de incerteza. Carlos sentiu em dobro o aumento do dólar em relação ao real. Seja no aumento do valor do combustível, que abastece o caminhão que ele dirige, seja no preço dos produtos industrializados que ele entrega aos comerciantes. Para Carlos, não há como segurar os preços. Tem que repassar, tem jeito mais, né? Disparou e o trem complicando cada vez mais. Já o panificador solto ainda está absorvendo a alta do dólar para não repassá-la ao consumidor. Ainda não repassamos nada para o consumidor final, então nós estamos segurando. Com um pouco de dificuldade, mas estamos segurando. Não sabemos até quando. Para o economista, as autoridades brasileiras e mundiais devem medir as palavras para não influenciarem o mercado. As autoridades precisam se conter. O mercado do dólar ele é muito volátil. Então uma fala lá do Donald Trump, ela influencia em todo o continente. E uma fala de um ministro brasileiro ou de um presidente nacional, ele tem um impacto tanto positivo quanto negativo. Então, nesse cenário de incerteza, tem que falar só o essencial, o necessário, ou evitar de falar
alguns assuntos que vai mexer com os mercados.